2 Coríntios, capítulo 5. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Ninguém? Capítulo 5, 2 Coríntios, a partir do verso 11 até o 17. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, sabendo o que significa temer o Senhor, procuramos convencer os homens. Contudo, já somos bem conhecidos por Deus, e espero que também sejamos bem conhecidos em vossa consciência. Não estamos de novo nos recomendando a vós, mas vos concedemos a oportunidade de vos orgulhardes por nossa causa, de modo que tenhais resposta para os que se orgulham das aparências e não do que está no coração. Porque se enlouquecemos, é por Deus que enlouquecemos. Se não perdemos o juízo, é por vós que não perdemos. Pois o que nos motiva é o amor de Cristo, porque concluímos que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, daqui por diante, não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos, agora não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Ou em outras versões, eis que tudo se fez novo. Feche os teus olhos, curve sua fronte, oremos ao Senhor. Pai querido, Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa noite. Te agradecemos pelo privilégio, Pai, que o Senhor nos deu de estarmos reunidos, Pai, pelos méritos de Cristo, aqui, Pai, em Teu nome, para louvor da Tua glória, Senhor. Pedimos que nessa noite o Senhor tenha compaixão de todos nós e ministre, Pai, como o Senhor vem fazendo desde a abertura desse culto, ministre ao nosso coração, Senhor. Todas as coisas que sejam contrárias, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus. Toda preocupação, medo, Senhor, inquietação, vontades diferentes, senão a de cultuar ao Senhor, nós repreendemos, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor, ó Deus, fale conosco, não seja homem algum, voz de homem algum, mas a Tua voz, Pai, tão somente seja escutada em nós, Pai. Assim te pedimos e desde já nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Quantos estão cansados hoje aí? Levante sua mão. Está cansadinho? Deus vai renovar sua força. Quantos estão alegres? Levante sua mão. Eu queria dizer uma coisa. Quando eu estava fazendo teologia, uma das disciplinas que a gente tinha era de homilética, né? Uns nomes meio difíceis, esquisitos lá, mas é a prática ou o exercício, né, de pregação da palavra. E uma das coisas que a gente aprende é que a nossa expressão, ela diz muito mais do que o que a gente fala. Então, quando eu digo, quantos estão alegres, irmão, está assim? É? Se você visse a sua expressão, você ia notar que alguma coisa está diferente. Então, eu queria repetir, porque eu queria ver o teu sorriso. Quantos estão alegres dessa noite? Diga amém. Glória a Deus. Olha que sorrisão bonito. Deus te deu esse monte de dente, irmão, para mostrar para os outros. Ó, faz assim, ó, que gostoso, né? Irmãos, o texto que nós lemos de Paulo fala ao final sobre algo que é bastante conhecido e muito, às vezes, perseguido por muitas pessoas, que é o fato de sermos nova criatura. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Não é que será e não é que tem a possibilidade de ser, mas que é nova criatura. Eis que tudo se fez novo, o que é velho, o passado, fica para trás, e Deus dá uma nova história, uma nova natureza, uma nova existência. É o que diz a Bíblia. Mas há aqui algumas coisas que a gente precisa ponderar, porque às vezes há uma interpretação incorreta, e eu não estou dizendo que os irmãos aqui entendem de maneira errada, mas é bom esclarecer, porque esse é um texto muito forte e pilar, inclusive, da nossa fé. Muitas pessoas pensam que o fato de sermos nova criatura, no momento em que nós aceitamos a Cristo, toda a nossa vida foi transformada. Tem pessoas que assim o pensam. E eu queria dizer a você que não. E eu não sei se eu o choco nessa noite, dizendo isso, mas esse é o nosso tema.
Eis que tudo se fez novo. O que para trás fica é passado, mas tudo se fez novo. Novidade de vida. Mas será que é assim, exatamente assim como muitos pregam? Porque a palavra de Deus, quando lida fora do seu contexto, dá uma interpretação errada realmente. Agora, se a gente pega o que vem antes e o que vem depois, ou seja, contextualiza a palavra, em outras palavras, não em modo diferente de dizer, o que Paulo queria dizer para mim e para você, é que quando você está em Cristo, você é feitura de Deus, nova feitura, mas espiritualmente dizendo, muita coisa acontece em você. Espiritualmente dizendo. E eu vou agora explicar a você o que eu estou querendo dizer, porque está todo mundo me olhando com uma cara de interrogação que está bem legal. Era exatamente isso que eu queria. Se deixar meio cafuso assim, não entendi, e agora você vai entender. Bom, a Bíblia diz sobre algo que acontece que se chama salvação. Quantos já ouviram falar de salvação? Já ouviu? Amém? Salvação? Amém? E a Bíblia fala também sobre uma outra coisa, uma outra palavra chamada conversão. Quantos já ouviram falar de conversão? Amém? Você sabe o que é conversão? Eu acho que sim, mas eu estou perguntando mais para fazer você aí na tua cabeça, não precisa me responder, pensar. Você sabe o que é conversão? A palavra conversão vem do grego metanoia, que quer dizer mudança de mente. Mudança de mente. Se você dirige, você sabe que conversão é virar, certo? Conversão para a esquerda, conversão para a direita. Faz tempo que eu não faço aquele cursinho. Então, se eu falar alguma groselha aí, os irmãos me corrijam aí, hein? Mas você está dirigindo, tem uma plaquinha assim, para a esquerda, o que você tem que fazer? Você não pode virar para a direita. Aliás, aqui é a direita, né? Para a direita, você não pode virar para a esquerda e nem pode ir reto. Você tem que virar à direita. Então, conversão é mudança de caminho, mudança de mente. Aí eu faço a pergunta para você, salvação e conversão é a mesma coisa? Algumas pessoas talvez digam que sim, outras digam que não, outras vão dizer não sei, outras vão dizer, pastor, eu faltei nesse dia na escola bíblica. E eu digo a você, salvação é uma coisa, conversão é outra coisa. O que é salvação? Todos nós, eu acredito, já estamos não é? Muito fartos, inclusive, de informação acerca disso. Salvação acontece quando nós recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, em palavras e ditos populares, nós aceitamos a Cristo. Isso que nós chamamos de salvação é justificação. Amém? Isso é salvação. Agora, conversão é uma coisa totalmente diferente. E é por isso que eu digo a você que quando Paulo diz que nós somos nova criatura, isso não quer dizer que a nossa vida foi transformada. Isso quer dizer que iniciou-se em nós um processo. Iniciou-se em mim, na minha vida, algo novo. Há uma novidade de vida. Mas que necessariamente ainda há muito a se trabalhar nesse contexto. Um exemplo muito fácil da gente entender são os discípulos de Jesus, que andaram com o Mestre por 3 anos e talvez um pouco mais de tempo. E ao final de tudo isso, você encontra Pedro negando a Cristo por 3 vezes. Isso quer dizer que havia dentro de Pedro questões que ainda não tinham sido trabalhadas. Ao ponto de Jesus, antes dele negá-lo por 3 vezes, dizer a ele, ô Pedro, quando você se converter, ajuda os teus irmãos aí. Aí alguém pensa, uau, Pedro não era convertido ainda? Por isso eu digo a você, conversão é uma coisa, salvação é outra. A gente confunde as coisas, porque quando fala da nossa vida, diz, olha, eu me converti em 1900 e alguma coisa. Quem é do século passado como eu, se converteu no século passado, vai dizer, ó, eu me converti. O que a pessoa quer dizer quando diz eu me converti? Ela quer dizer que ela recebeu a Cristo como Senhor e Salvador naquele dia. Mas a conversão, meu irmão, ela é diária. Ela acontece todo santo dia na vida de todos nós. Porque a conversão nada mais é do que mudar de caminho, mudar de história.
Hoje, na tua cabeça, você tem um entendimento e um conhecimento acerca de Deus. Amanhã, esse conhecimento vai ser diferente. Haverá mais conhecimento, mais experiência, mais vida com Deus, a ponto de mostrar para você coisas que antes você não enxergava. Os teus olhos começam a se abrir. A Bíblia diz que o justo, ele vai crescendo espiritualmente como o sol de manhã vai crescendo. Ele vai florescendo, começa fraquinho, parece só aquela luzinha laranjinha e de repente está aquele sol bonito do meio-dia, porque cresceu, nasceu e está ali florescido. Assim é a vida do crente também, irmão. Por isso, quando Paulo diz que nós somos nova criatura, eis que tudo se fez novo, ele está dizendo, olha, você conhecia aquele homem daquele jeito. Ele já não é mais assim, porque o Espírito Santo fez obra na vida dele, limpou, anulou o passado, limpou o sangue de Cristo, fez uma obra na vida daquela pessoa e nós o conhecíamos como era antes, mas Deus o vê de uma maneira diferente. Por isso eu e você, quando olhamos para esse irmão, também devemos agir dessa forma, mais ou menos assim. Se entra uma pessoa que participou da Lava Jato, acusado pela Lava Jato, né? É um corrupto. E essa pessoa, não é, entra para a família de Deus, ela recebe Jesus como seu Senhor. Quando ela entra na igreja, o que as pessoas vão olhar para ela e vão dizer? Olha lá aquele corrupto, aquele cara que desviou milhões de dinheiro, olha aquele lá que fez, quanta gente não morreu por causa desse sem vergonha, porque não tinha dinheiro nos hospitais e coisas assim, e essas questões todas. Paulo está dizendo essas coisas para mim e para você para dizer o seguinte: a vida daquelas pessoas era daquele jeito. Assim como ele mesmo era perseguidor, matou muitos cristãos. Muitos. A ponto, inclusive, meu irmão, dele ter algo dentro de si que o fazia cada vez mais se sentir menor. Muitas pessoas falam, qual seria o tal do espinho da carne de Paulo? A gente pode dizer que é a área sexual. Eu já vi tanta coisa, mas muito provavelmente, e não há como afirmar porque a Bíblia não explica assim, mas muito provavelmente é o fato de que ele foi responsável por tirar a vida de milhares de cristãos, de enfiar dentro ali do Coliseu, ali com aqueles leões e todos, milhares de pessoas, porque tão somente professavam a sua fé em Cristo. E ele era o responsável por isso. Então Paulo está dizendo, eu era assim, mas Cristo fez em mim obra tremenda, e que eu hoje sou nova criatura. Mas Paulo, assim como você e eu, tinha um caminho pela frente. Por isso, irmão, salvação é uma coisa, conversão é outra coisa. E sobre conversão é o que eu quero falar com todos nós, falarmos juntos aqui nessa noite. O fato da gente não saber o que é, faz com que também eu tenha a impressão de que a gente não saiba quem nós somos. E aí eu pergunto a você, quem é você? Ou, né, como os irmãos gostam aí, in English, who are you? Quem é você? Né? Quer em espanhol também? Quem eres tu? Tá certo? Quem fala espanhol aí? Que não sou muito bom em espanhol, não. Mas quem é você? Sabe, irmão, muita gente vai responder para mim, eu sou o Zezinho, eu sou o Luizinho, eu sou o Huguinho, eu sou aquele que mora ali, que não sei o que lá. Muitas pessoas acham que a sua vida é aquilo que a sua mãe lhe deu, que o seu pai lhe deu. O nome que você recebeu do teu pai e tua mãe, acham que você é a formação do conjunto de coisas que você aprendeu. Acham, inclusive, que se chegaram até aqui com insucesso na vida, acham que são mal-sucedidos. As pessoas pensam de si algumas coisas olhando para trás, e a soma de tudo isso, o resultado dessa soma, então, é o que eu sou. Se você me perguntar, eu sou isso aqui. Uma pessoa que titubeia na fé, volta e meia eu tenho dificuldades na fé. Eu sou o fulano, o ciclano e o beltrano. Sabe, irmão? Como nós vimos ao longo dessas semanas, você não é o resultado das ações que você faz ou que você pratica. Porque se até aqui você teve insucesso numa série de questões da tua vida, você não é um fracassado. Se até aqui você teve dificuldades em se manter ou viver de fato o evangelho na tua vida, você não é uma pessoa perdedora. É isso o que o diabo quer fazer você acreditar.
E é isso, inclusive, que pessoas que desconhecem o contexto de Paulo nesse texto fazem você pensar. Que até aqui você, esse é o padrão do crente. Esse é o padrão. Você está muito fora do padrão. Ô, irmão, que é isso? Cadê a gravata aí? Pastor que prega sem gravata? Sem terno e sem gravata? Isso, pastor aí, não sei o quê. E assim vai, está longe do padrão. Você não é a somatória das coisas que você realizou até aqui. Porque assim como aqueles discípulos, meu irmão, você está aprendendo. Aquelas pessoas como Pedro, como Tiago. Tiago era aquele que escreveu a epístola que nós temos aqui. Tiago, irmão de Jesus, irmão. E por ser irmão de Jesus, você pode pensar, uau, cresceu com Jesus. Esse devia ter uma fé. A Bíblia diz que ele e seus irmãos duvidavam de Jesus. Não acreditavam que ele era de fato o Messias. Mas ao final da sua vida, os historiadores dizem que os seus joelhos eram semelhantes aos joelhos de camelo. Você já viu o joelho de camelo? Que parece uma pelota assim? De tanto que aquele homem passava tempo em oração, de joelhos, clamando, intercedendo. Isso é transformação, é conversão, é mudança de mente. Então você não é o que às vezes você pensa que é. Você não é mal sucedido, porque as coisas às vezes, ou quase sempre, não dão certo. Não é. Eu vou dizer quem é você, porque se você não sabe quem você é, você precisa saber. Você não é o que você pensa que é. Você não é o Rodrigo, você não é a Cíntia, não é quem você pensa que é. Você é o que Deus diz que você é. E Deus diz que você é luz do mundo. Deus diz que você é sal da terra. Sabe por que Jesus diz que você é a luz do mundo? Porque a luz dele está em você. E a sua luz, meu irmão, começa agora a irradiar em todos os lugares onde você vai. Porque em você, e não por você, mas em você está a luz do Senhor. Então aonde você chega, a luz brilha. E as trevas não têm como prevalecer. Nós aprendemos isso. A luz brilha nas trevas e elas não derrotaram a luz. Então aonde você chega, aquelas conversinhas esquisitas param. E param tão somente porque você chegou. Onde há injustiça, deveria parar a injustiça porque você chegou. Porque chegou a luz, que é refletida através da tua vida. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas está aquela conversinha, aquele vulco-vulco, aquelas pessoas falando. E aí você vai se aproximando. Quando chegam perto, aquelas pessoas vão mudando de assunto, vão falando baixinho. Aqueles cutucões, tá chegando ali o não sei o quê. Sabe por quê, meu irmão? Porque você é a luz do mundo. A luz do Senhor está em você. Você não é um fracassado. A Bíblia diz que você é luz. A Bíblia também diz que você é sal. Sabe para que serve o sal, irmão? Para temperar a salada. O que mais você faz com sal? Né? Temperar a carne. Quem gosta de churrasco? Gosta? Eu também. O sal, meu irmão, se você jogar ele na carne, ele não vai deixar a carne apodrecer. Ele vai manter a carne por mais tempo. Eu não sou lá tão entendido dessas coisas, mas lá no norte tem, como é que chama aquela carne lá? Carne de sol, que ela é extremamente salgada, por uma razão muito fácil de entender. Aquela turma precisa conservar a carne. E se não tem uma geladeira para colocar lá, bota o sal lá. Então você, meu irmão, é sal nesse mundo para conservar as pessoas dessa podridão toda que tem por aí. Para tirar isso. Onde você chega, meu irmão, essas coisas todas, essas piadinhas, palavras mal, enfim, pronunciadas, piadas que bagunçam com a vida dos outros, essas coisas todas não estão mais nos seus lábios, porque Cristo agora habita em você. E isso não deve mais fazer parte de você, mas agora como sal, você influencia as pessoas. E o sal também dá gosto. Sabe essas palavras que agora você diz, que edificam, que mostram o caminho da salvação, que mostram o caminho que dá paz, o único e suficiente caminho? Essas palavras têm gosto, meu irmão. E as pessoas precisam sentir esse gosto. Por isso você é sal, meu irmão. Deus te fez como sal. E sabe por que mais que o sal faz?
Se você ficar comendo coisa muito salgada, ou se você comer bastante sal, esses dias, minha esposa não está aí não, né? Está lá com as crianças. Eu vou cortar essa parte do vídeo depois. Eu estava morrendo de fome, tinha que vir para cá, sei lá o que tinha, não sei se era culto, se era uma reunião. E eu estava para sair de casa e ela falou, não, espera que eu fiz a jantinha para você, vai jantado. Eu falei, ô, glória! Quando eu cheguei para comer um franguinho, dei a primeira mordida, irmão, o zoinho até virou para trás. De tanto sal que tinha naquele negócio. Mas estava salgado demais. E eu comi aquilo. E ela, e aí, tá gostoso? Eu, então, tá levemente salgado. Mas dá para comer, é só tirar esse pedacinho aqui. A hora que ela comeu, ela percebeu, né? Que estava muito salgado. Ela falou, nossa, tá muito salgado, né? Aí quase que eu falei, você esqueceu do sal. Mas eu falei, não tem problema não. E aí eu fui, o que você faz quando você come coisa muito salgada? Irmão, eu peguei um balde d'água desse tamanho para tomar, porque eu estava morrendo de sede. Muita sede. Você é sal para provocar sede nas pessoas. Sede de Deus, sede de justiça, sede da palavra, irmão. Você é sal, irmão. Aí alguém pode dizer para mim, mas pastor, eu não me sinto como luz. Eu não me sinto como sal. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. E com todo respeito. Não importa o que você pensa. Importa o que Deus diz que você é. Você acha que Deus é mentiroso? Você acha que Jesus é mentiroso, irmão? Sim ou não? Os irmãos estão na dúvida? Será que Jesus dá uma enganadinha em alguém aí? Não, irmão. Então Deus te fez como luz do mundo, sal da terra, e te fez como muitas outras coisas mais. Deus disse que nas tuas mãos, olha para a tua mão aí. Olha aí para a tua mão. Ela está amarela? Não. Essa tua mão aí, a Bíblia diz que ela tem autoridade. Deus quem deu. Pastor, eu não percebo a autoridade da minha mão. Irmão, de novo, eu vou aqui desrespeitar você, não interessa. Deus te fez assim. Deus lhe deu autoridade. A Bíblia diz que vocês vão pisar serpentes e escorpiões, vocês vão seguir por esse mundo e não vai lhes causar dano algum. É a palavra de Deus que está dizendo. Então nós não temos que olhar para a gente e achar, olha, eu sou um frustrado, eu sou um derrotado, eu isso e aquilo, eu sou um mal sucedido, mas eu tenho que olhar como Deus diz que eu sou. E se eu sou luz do mundo, eu vou irradiar a luz do Senhor. E se eu sou sal da terra, eu vou encharcar essas pessoas para que elas tenham muita sede de Deus. É isso que nós devemos fazer. Mas a gente não conhece quem nós somos. Por isso eu digo, quem é você, irmão? Aí as pessoas vão falar para mim, eu não sei lá quem que eu sou. Jesus, quando manda os 70, ele diz, meu irmão, não leva nada, pode ficar tranquilo, vai nessa tua força, porque você vai anunciar a palavra, multiplicar a graça, você vai em frente, irmão. As pessoas não sabem quem elas são, e não sabem o que receberam de Deus, não sabem. Ou se um dia ouviram, talvez já se esqueceram. Mas eu queria dizer a você, quando você não sabe quem você é, você começa a aceitar tudo aquilo que dizem que você é. E principalmente se tem repetição. Seu cabeçudo, aí você tomou um pedala. Você é burro, tomou outro pedala. Você isso, você aquilo, você aquele outro e aquele outro. Quem Deus diz que você é, irmão? Deus diz que você é burro? Deus diz que você é um cabeção? Irmão, olha aqui para mim. Você é o que Deus disse que você é. Você não é nada menos e tampouco nada mais. Você é filho de Deus, herdeiro e co-herdeiro em Cristo de todas as coisas que são de Deus. Chamado para a família de Deus, feitos como filhos e filhos por adoção. O mérito é dele, ele manchou o madeiro com o seu sangue. Mas nós agora temos nova postura. E é isso que Paulo está dizendo, você é nova criatura. O espírito está pronto, disse Jesus, mas a carne, ela tem uma série de dificuldades. Mas o espírito está pronto. Porque o que Deus fez, meu irmão, é completo. Mas agora, aquilo que está de Deus dentro de você, precisa agora ser aperfeiçoado. Não no espírito, mas na alma,
Muitas pessoas ainda precisam se libertar de coisas, converter o seu caminho. E todas as áreas da sua vida, toda a sua vida precisa convergir para Cristo. Isso é conversão. E não tem nada a ver com salvação. Ô pastor, então você está dizendo que pode ter gente na igreja que é salvo, mas não é convertido? É exatamente isso que eu estou dizendo. Muitas pessoas que estão por aí com seu passaporte para o céu carimbado, mas vivem a vida exatamente como era antes. Tem que se converter, irmão. Assim como Pedro ouviu de Jesus dizendo, quando você se converter, ô Pedro, vai ajudar teus irmãos, tem muito trabalho por aí, se converte. Muda de vida, muda o pensamento. Mas as pessoas não sabem quem elas são. Por isso a necessidade de dizer quem elas são. Outros pensam que elas são os seus títulos, ou elas são os bens que ela tem. Tem gente que se julga melhor do que o outro só porque tem um carro mais novo, ou só porque consegue ter a condição de ter uma roupa diferente. Se julga melhor. Aí o dia que perde tudo isso, o que acontece? Desmorona, porque ele associou quem ele é às coisas que ele tem. Associou quem ele é aos títulos que ele tem. E aí um dia ele perde, irmão. E deixa eu te dizer uma coisa. Esse dia chega. Essa provação, ela chega. E se você não está preparado, não sabe quem você é, sabe o que muitas pessoas fazem? Tiram a própria vida. Perdeu tudo, perdeu a referência. Não sabe mais quem é, não sabe mais o que fazer. E agora, porque perdeu tudo, é mais fácil tirar a própria vida. E às vezes não tira só a sua. Quantos casos, e isso é lamentável, de pessoas que tiram a sua própria vida depois de matarem a sua família toda. Chacina a família e depois tira a própria vida, porque acha que não tem mais condições de viver sem aquele título, sem aquela posse, sem aquela casa, sem aquele carro, sem aquele monte de dinheiro que tinha. Meu irmão, você não é o que você tem e você não é o título que você tem. Você é o que Deus disse que você é. Por isso, não importa se você hoje tem muito ou se você tem pouco, ou se você não tem nada. Porque a tua alegria não está ali. E ter ou não ter não quer dizer o que você é. Com tudo ou com nada, você continua sendo filho de Deus, você continua sendo herdeiro do Senhor, dono de todas as coisas, e como diz no capítulo que nós lemos, o capítulo 5, no início, que nós somos como um tabernáculo, uma tenda. E essa tenda, ela é frágil, ela fica às vezes gasta pelo tempo, mas quando nós olhamos para a nossa nova vestimenta que receberemos de Cristo, ela nem se compara, porque Deus tem para nós um edifício, algo construído de alvenaria, firme, sólido, não uma tenda que o vento às vezes pode chacoalhar. Então você, se perder tudo que tem, não deixou de ser quem você é, não mudou nada. Vai passar agora por uma situação diferente, mas continua sendo quem sempre foi, filho de Deus. Então tem que saber quem você é, irmão. Quando alguém te perguntar quem você é, diz, sou luz do mundo, sal da terra, sou autoridade do Senhor, ministro do Evangelho, fui chamado para multiplicar a semente da graça. Esse sou eu, um filho de Deus. Não aquilo que as pessoas dizem ou pensam. Por isso disse Paulo, se é para enlouquecer, é por Deus que a gente enlouquece. Lembre-se, você não é o que as pessoas dizem que você é. Você já ouviu um monte de palavra esquisita aí? Já ouviu? De xingamento, de tudo, disso, aquilo, de que você não serve, de que você já devia, pela sua idade, você já devia estar não sei de que jeito, e um monte de coisa. Já ouviu? Pois é, irmão. Essas coisas todas tentam fazer você olhar para baixo. Mas a Bíblia diz que você deve olhar para o alto, porque o teu socorro vem do alto. Não olha para baixo não, e nem olha para trás, para não virar uma estátua de sal. Mas olha para frente, olha para Cristo. É isso que você é, filho de Deus. Amém, irmão? Cadê os filhos de Deus aí? Levanta a mão. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Agora que você lembrou quem você é, eu quero voltar ao ponto da conversão. Sendo você filho de Deus, sendo você autoridade, e Deus lhe deu essa autoridade, para expulsar demônios, para curar enfermos, para ajudar as pessoas, Deus lhe deu essa autoridade. Não precisa ser pastor, não precisa ser, Deus lhe deu.
Sendo você quem você é, do jeito que você está, você já tem tudo isso que Deus lhe deu, há agora uma necessidade que ela é iminente, chamada conversão. Tem que se converter, irmão. Como assim, pastor? Tem que se converter. E para que você entenda o que eu quero dizer, eu queria voltar um pouquinho na história bíblica e lembrar você de um personagem bíblico chamado Moisés. Lembra de Moisés? Quem foi Moisés? Aquele que construiu a arca, amém? Outro dia na escola bíblica alguém falou amém. Eu falei, não, que amém, irmão? Que baré arca? Quem foi Moisés, irmão? Olha, está precisando vir na escola bíblica, viu? Quem? Olha aí, quantas referências tem Moisés. Você sabia que Moisés é a tipificação de Jesus? Já ouviu falar sobre isso? Isso quer dizer que a Bíblia fala sobre as coisas que virão de uma maneira diferente. Ela mostra para você a silhueta das coisas, como quem olha contra a luz e vê, eu estou vendo uma pessoa, estou vendo, aparece um carro, eu consegui ter uma ideia da imagem, para que quando eu a ver pessoalmente, eu não tenha dúvidas daquilo que eu vi. E a Bíblia diz que o Antigo Testamento é sombra daquilo que haveria de vir, querendo dizer, olha para isso tudo, porque isso tudo é uma representação ou uma imagem como uma sombra do que há de acontecer. E este é Moisés. Você deve se lembrar que Moisés nasceu 400 anos depois da escravidão do povo do Egito. Então, por 400 anos de escravidão, houve silêncio. Jesus, ele veio também depois de 400 anos, após um grande silêncio. Depois de Malaquias, na tua Bíblia, muitas Bíblias, inclusive, têm uma página em branco que separa o Antigo Testamento do Novo Testamento. Você já reparou nisso ou não? Isso não quer dizer que a gráfica errou e botou uma folha a mais, mas isso simboliza 400 anos de silêncio. Silêncio profético. Não se levantou um profeta durante 400 anos. Nasce Moisés 400 anos depois, nasce Jesus 400 anos depois de silêncio. E quando no seu nascimento há a profecia sobre um libertador, e o rei, no caso Herodes, o outro lá no caso de Faraó, e as pessoas nervosas, e aí está vindo alguém que vai ameaçar o meu trono, o que eles mandam fazer? Mandam matar todas as crianças, os meninos. Isso aconteceu com Moisés? Isso aconteceu com Jesus. Tentaram matar Moisés. Moisés acabou indo para onde? Para o Egito. Ele estava lá, colocaram ele numa cestinha, empurraram ele numa aguinha, e ele foi parar lá, junto com o faraó. Jesus também voltou para o Egito. O anjo leva José, fala, levanta José, vocês precisam ir para o Egito. Moisés passa a sua vida dentro do palácio ali do faraó, comendo do bom e do melhor, recebendo a melhor educação. Se tinha pós-graduação em Boston, Moisés fez naquela época, tudo pago pelo faraó. Moisés andava de Bugatti do faraó, aquela puxada por um cavalo. Aliás, é Ferrari, né, que tem um cavalinho, né? Moisés andava só em coisas chiques, preciosas, cheia de coisas penduradas e tudo mais. E chega um momento da sua vida que ele é obrigado a abandonar tudo. Ele lança tudo para cima. Ele joga tudo isso e parte para o deserto. Jesus também deixou toda a sua glória, diz a Bíblia. Jesus tinha e tem anjos que cantavam 24 horas louvando a sua glória. Tudo à mão. E Deus deixou tudo isso. Jesus deixou tudo isso para vir e fazer a sua obra. Então, tanto Jesus quanto Moisés deixaram alta posição para entrarem no seu ministério. Os dois jejuaram por 40 dias. E a história dos dois, elas são muito parecidas. Até que finalmente Moisés liberta o povo do Egito. E Jesus também liberta todos nós da escravatura, vence a morte, através da sua morte e ressurreição, sendo a ressurreição a aprovação do seu sacrifício. Mas Moisés não entra na terra prometida. E quando Moisés chega até o monte, Deus diz para ele que ele não vai entrar. Quem que avança a partir de Moisés? Josué. Jesus, quando volta, ele é ressurreto.
Ele passa um período de tempo com seus discípulos e diz: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou voltar para o Pai, mas eu vou mandar aquele que vai guiar todos vocês em toda a verdade. Eu vou mandar aquele que vai gemer por vocês, vai ensinar vocês a orar. É aquele que vai cuidar de vocês, vai fazer habitação em você, vai ser morada. Você se torna agora morada. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homem, mas agora Deus habita no templo que Ele mesmo criou. Somos cada um de nós aí tijolos de uma construção, pedras vivas. Mesmo jeito que Moisés é a tipificação de Jesus, Josué agora é a tipificação do Espírito Santo. Porque Jesus ascendeu aos céus, subiu, está sentado à destra do Pai. Mas nesse processo Deus envia o Espírito Santo. O que aconteceu com Josué, irmão? Ele chegou lá, bom, beleza, né? Moisés chegou até aqui, tirou a gente lá do Egito, maravilha, atravessamos o mar, recebemos aí maná, recebemos aí a nuvem que nos cobria, aquele fogo que aquecia, todas essas coisas. Agora está beleza, agora é só entrar na Terra Prometida e está resolvido. Foi fácil assim? Evidente que não. Quando ele entra na Terra Prometida, a terra está ocupada. Existem reis, existem fronteiras, existem obstáculos para que ele vença, para que ele transpasse tudo isso, para dominar e conquistar, enfim, a terra prometida. À luz dessa perspectiva de Josué, esse é o trabalho do Espírito Santo agora na nossa vida. Nós somos a terra que será conquistada pelo Espírito Santo. Você sabia que você veio do pó? Você é terra, meu irmão. E essa terra agora, do mesmo jeito que tinha a terra que Josué entrou, tinha reis, tinha fronteiras, tinha uma série de coisas, essa terra aí também tem os seus ídolos, os seus postes criados para coisas, ora é para bens que eu tenho, ora é para as coisas que eu gostaria de fazer ou ter, ora é para aquela pessoa que é o ideal da minha vida. Existem fronteiras agora que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, e este é um processo que a Bíblia chama de santificação. Esse domínio e conquista dessa terra é um processo chamado santificação. O Espírito Santo está colonizando a sua vida. Dia após dia ele vai lhe mostrando: olha, isso aqui não é muito bom não para você não, hein? Mas você insiste. Chega uma hora da tua vida que você finalmente enxerga que aquilo não é bom para você. Quem foi que te convenceu do pecado? Foi você mesmo que olhou e falou: não presta isso aqui. Porque se deixasse por você, você continuava até hoje. Mas o Espírito Santo, que habita em você, em todos aqueles que são nascidos de novo, ele está mostrando e guiando você em toda a verdade, e dia após dia, lhe mostrando que essa área precisa ir para a cruz. Essa área aí está esquisita, tem que ir para a cruz. Agora, isso acontece do dia para a noite, meu irmão? Chega um aqui, bandido, como aquele da cruz. Você se lembra daquele que estava do lado de Jesus na cruz? A Bíblia diz que ele olha para Jesus e diz: lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Se o reino é de Jesus, então ele está dizendo: você é o rei. E lembra de mim, submissão. Está percebendo de quem é aquela pessoa, diante de quem ele está. E aí Jesus responde para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Não é depois, não é amanhã, não é daqui a 5 minutos, não é daqui a meia hora, mas hoje estarás comigo. O que aconteceu com aquele homem? Ele foi salvo, ele foi justificado por conta da fé. E isso é obra de quem, irmão? Isso é obra de Deus, é pela graça. Porque aquele homem era um ladrão. Algumas pessoas dizem que é o bom ladrão. Não existe bom ladrão, é ladrão. Se não fosse ladrão, talvez fosse bom. Mas aquele homem ali teve tempo de passar por uma escola bíblica para aprender quem era Jesus, aprender as coisas. Aquele homem teve tempo de passar pelo curso de casais. De repente ele tinha uma esposa que ele maltratava. Ele teve tempo de ir lá e pedir perdão para a esposa. Ele já estava crucificado lá, irmão. Horas depois ele estava morto. Então ele foi salvo, mas tinha uma série de áreas da vida dele que ainda não eram convertidas.
Então a salvação, ela entra na vida da pessoa, você é selado pelo Espírito Santo, coberto com o sangue de Jesus, uma série de coisas acontecem na tua vida e principalmente um processo chamado santidade, a conversão. E ela acontece todos os dias. É por isso que a gente precisa ter paciência conosco mesmo e com as pessoas, porque você não muda da noite para o dia. Você não se torna alguém diferente tão somente porque aceitou a Cristo. Mas agora o Espírito Santo que habita em você, agora está como Josué, entrando numa terra que tem uma série de coisas ali. Reis que precisam ser derrubados, ídolos que têm que sair da vida. Você tem que quebrar os altares que estão na tua vida e eleger e erguer apenas um. E esse um é para o Senhor. Mas isso é uma constante batalha, é um avanço na vida da gente. Alguns podem dizer, não, pastor, imagina, estou aqui já, ó, 100%. Minha vida está resolvida. Irmão, pede para Deus tirar um raio-x e lhe mostrar. Eu tive uma experiência assim. Fiquei casado, ou supostamente casado, por 7 anos. Me casei, 7 anos depois, estava vendo o fim do meu casamento. Eu não tinha mais vontade de olhar para minha esposa e ela não tinha mais vontade de olhar para mim. Estava um chutando o outro, aquela coisa terrível. E ela falou um monte de coisa para mim, Fábio. Falou um monte. Falou, você fez isso e aquilo. E mulher, né? A Bíblia fala aquela mulher rixosa, fica parecendo aquela goteira. Pi, 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 na cabeça da gente. E eu estava assim, que eu não aguento mais, e que não sei o quê. E aí, vlup, tá terminado. Vou levar você para casa da tua mãe. Chega disso, cansei. E ela também. Aí entramos no carro. Irmão, são 4 horas de viagem para a casa da mãe dela. Nós entramos no carro na meia-noite e 45, quase 1 hora da manhã, quando deu o ápice do negócio, né? Você acredita que ela deitou no banco lá e dormiu? Eu olhei para ela e falei, como é que você dorme? Eu falei, não acredito. Que eu falei, E eu só escutava assim. Aí teve uma hora que ela... Falei, olha... Irmão, ela dormiu. A gente tinha acabado de brigar, acabar com tudo, 7 anos de vida juntos, de sonhos que estavam indo para o buraco, e ela dormiu do meu lado. Eu falei, não acredito nisso. E aí eu fui o caminho inteiro, meu irmão. Falei, e eu fui me remoendo, e ela dormindo. Aí chegamos lá, ela ficou na casa da mãe dela. Eu dormi um pouquinho, porque eu estava cansado. Vim embora, e ao longo de 1 mês, Deus começou a falar comigo. Porque na minha cabeça, irmão, sabe o que passava? Justo comigo? Justo eu? Senhor, eu trabalho na ação social. Senhor, olha aqui para mim. Já ouviu aquela música? Olha para mim. Estava eu para Deus. Olha aqui, Senhor, eu fiz isso, eu faço aquilo, eu trabalho igual um condenado para sustentar aquela mulher. Eu isso, eu aquilo, aquele outro, e justo comigo. Porque eu não sei quantos conhecem a história da minha família, mas a salvação entrou na minha casa através do meu pai e da minha mãe, que tiveram um problema muito semelhante de quase se separarem, e fizeram o curso Casados para Sempre, pela glória do Senhor. Ali eles encontraram o caminho da salvação, entraram pela porta estreita, e toda a família foi. Então a bandeira na minha casa sempre foi família, porque a gente aprendeu desde cedo o valor da família. E eu olhava para Deus, justo comigo. Eu, que estou aqui trabalhando pelas famílias, a igreja já existia, essa igreja já existia. Não é essa aqui, a gente estava lá na avenida, na Alice Sacatauskas ali. E eu falava para Deus, Deus comigo. Como é que eu vou falar para o meu pai e para minha mãe que eu vou me separar? E eu estava ali, não estava nem me importando mais com ela, porque ela dormiu do meu lado. Eu falei, você que também vai para a casa da sua mãe lá. Mas eu estava preocupado, como é que eu vou falar para meu pai e para minha mãe? E tinha mais, irmão. Eu já tinha sido ordenado pastor. E eu falava para Deus, e aí? Como é que funciona esse negócio? E um monte de coisa, porque eu isso, eu aquilo, e eu como aquele. E olhando para a minha vida como se eu fosse uma pessoa que na média estava acima. Até que um dia, meu irmão, quando Deus resolve ter uma conversa com você, você vai se lembrar dessa conversa pro resto da tua vida, irmão. Pro resto da tua vida. E sabe aquelas coisas, eu acho que Deus falou comigo. Você não vai dizer, eu acho que Deus falou comigo. Você vai dizer,
Deus falou comigo. E eu estava no carro indo trabalhar, de manhã. Peguei meu carro, estou seguindo a Marginal. Trabalhava na Berrine na época, né? E estou lá, escutando uma rádio. E de repente tocou um louvor, que é muito forte, impactante demais. Entendo que Deus abençoou muito a pessoa que escreveu, que se chama Ressuscita, do Ministério Ipiranga, que fala da visão de Ezequiel, do Vale dos Ossos Secos, né? E começa aquela música que fala: o que posso ver se não um vale de ossos secos? Só vejo coisa morta, sem vida, sem valor, sem nada. Quem quer um monte de osso? Não é só cachorro que quer um monte de osso. Quem quer aquilo? E aí a música vai dizendo, de repente, irmão, de repente, às 8 e alguma coisa da manhã, minha visão ficou turva. Não vi mais nada. Nada, 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 nada. É como se eu não estivesse mais ali. E de repente apareceu um filme na minha frente. Eu não sei explicar para você, eu estou tentando lhe dizer como é que foi. Mas eu comecei a ver cenas da minha vida. Só que agora, eu não estava vendo com os meus olhos. Eu estava me vendo como quem assiste a um filme. E Deus começou a falar para mim: quem é que você disse que você era? Quem é que você disse que você era, bonitão? Não era você aí, aquele que era acima da média? Olha aí você, ó. Olha o teu comportamento. Meu irmão, a minha cara caiu. E eu não consigo dizer para você o sentimento que me veio, porque eu olhei para aquilo, e quem é pedroca vai me entender. É difícil entender. Jamais no coração de alguém que ama o Senhor vai vir o pensamento: eu vou fazer aquilo que eu quero desagradar a Deus. Nunca! E aí quando você vê você sendo a pessoa que está fazendo as coisas que Deus mais odeia, que Deus reprova, você, não é aquela pessoa que você está acusando, é você. Ô, meu irmão. E aí eu comecei a falar para Deus: Deus, não é possível. Deus, não, peraí, próximo capítulo. E aí Deus foi me mostrando cada uma das coisas que ela falava para mim, e eu dizia: imagina, eu nunca fiz isso. E Deus mostrou: você nunca fez? Olha aí quem é você. Você está vendo quem é você? Esse aí é você. Irmão, Deus começou a me mostrar cada uma das coisas que eu fazia, e que eu achava que não, e que eu dizia que não. Até que uma hora, e aí foi o ápice da história, eu já estava em prantos, eu estava chorando, eu estava ali falando: Deus do céu, que coisa toda essa? Eu não acredito. E eu senti no coração uma dor tão grande, meu irmão. Primeiro, de ter desagradado o coração de Deus, de ter desonrado o Senhor. E segundo, porque eu fiz tudo aquilo com a minha esposa. A pessoa que eu fui até lá e eu propus o casamento, eu fiz tudo e eu desonrei. E aquilo doía no meu coração. E Deus falou para mim: e aí, você quer restaurar o casamento? E eu falava para Deus: claro, é o que eu mais quero. Eu quero fazer tudo de novo. Quero ter uma nova oportunidade. E Deus disse: tudo bem, eu posso. Assim como esse vale de ossos secos aí, se levantou deles um exército, onde tinha morte, eu implantei vida. Aonde já era decretado falência, eu fiz de novo e fiz o sucesso acontecer. Aonde todas as pessoas disseram que acabou, a palavra final é a minha, não é de ninguém, eu posso fazer de novo. Mas é do meu jeito e não é do seu. E meu irmão, eu disse para Deus: amém. E você sabe o que significa amém? Que assim seja. Instantes depois, os meus olhos se abriram. Eu estava ainda na Marginal, eu não sei dizer como é que o carro seguiu o caminho, e eu estava ali impactado por tudo aquilo que Deus estava fazendo, e de repente toca o meu celular. Adivinha quem era? Fazia quase 3 semanas que eu não falava com a minha esposa. Ela me ligou, perguntando se eu estava bem, que ela estava com saudade, queria conversar, e as coisas começaram. A partir desse trabalhar de Deus, irmão, o meu casamento foi restaurado. Eu comecei a viver o casamento 7 anos depois de eu me casar. Eu não sei o que era antes. Era uma república, eu convivia com ela, ou ela era minha empregada, ou eu trabalhava para ela, coisas assim. Era qualquer coisa, mas não era o casamento. Deus fez na minha vida. Então, meu irmão, quando nós olhamos para a nossa própria vida, a gente precisa entender quais são as áreas que necessitam
necessitam de mudança. E ter paciência, porque quando eu fui buscar minha esposa de volta, que depois dessa conversa a gente se acertou e glória a Deus, eu falei, eu vou aí te buscar, eu fui te levar, agora eu te busco aí. E fui buscar. E você acha que foi fácil? Não foi. No caminho, eu parei na minha avó, não é bem caminho, mas eu quis parar na minha avó. Ela me ligou de madrugada, onde você está? Eu falei, estou na minha avó. Então não vem mais, que eu não quero. Eu falei, como assim, meu? Como não quer? E aí foi a noite inteira e a gente brigou ainda naquela noite. Eu falei, como é possível, irmão? Aí quando eu acordei no dia seguinte, eu falei, agora eu vou voltar para casa, né? Aí estava lá na mensagem, vem buscar que eu mudei de ideia. Vamos, mulher indecisa, né, meu? E aí fomos para lá e Deus fez a sua obra. Mas quando eu cheguei lá, eu era a mesma pessoa. Ela era a mesma pessoa. Não tinha nenhuma mudança. Nenhum raio caiu na minha cabeça que fez Shazam. Os meus olhos se abriram. Mas muita coisa dentro de mim ainda precisava de mudança. Da mesma forma, na vida dela. Até que uma hora, Deus pegou cada uma dessas áreas e converteu, irmão. Converteu. Convergiu para Cristo. Essa área da tua vida precisa passar pela cruz, irmão. Pelo filtro da cruz. Não é o que as pessoas dizem que tem que ser. Casamento não é do jeito que o mundo fala que tem que ser. Não é o que você vê na televisão. É casamento blindado, é casamento fechado, é casamento ferrado. Sei lá que casamento que é. O casamento é segundo a vontade de Deus. E você precisa saber qual é o teu papel nele. Se é mulher e você é homem, você tem que saber o teu papel nele. Então, áreas da tua vida precisam convergir para Cristo. Eu não aceito essas coisas. Você não aceita a Bíblia? Você está negando a Bíblia, irmão? É porque você não vive, às vezes, o princípio de Deus, que muitas coisas acontecem. Por isso a necessidade de conversão. Eu vivi isso na pele, continuo vivendo, porque eu não alcancei a perfeição. Mas em muitas coisas que eram grandes problemas na minha vida, Deus me mostrou. E quando Deus mostra, irmão, finalmente a luz do Senhor bate, irmão, como é fácil de perceber. Eu não acredito que eu fiz isso. E aí, finalmente, as coisas se encaixam na tua cabeça e você se converge para Cristo. Mas ninguém alcançou ainda o ponto máximo, a perfeição ou qualquer coisa. Então, existem áreas na tua vida, assim como existem na minha, que precisam ser convertidas. Talvez hoje, ou algum dia dessa semana, ou tempos atrás, você tenha escutado de Cristo. Quando você se converter, eu pus dons e talentos na tua vida, que precisam ser usados na minha obra. Vai se converter, Pedro, porque você vai ajudar teus irmãos. Precisa se converter, irmão. Abandonar as velhas práticas, deixar de lado e ter paciência, porque isso é um trabalhar de Deus e leva tempo. O principal é perceber. A partir dali, com o tempo, Deus vai fazendo a sua obra e vai mostrando os efeitos, impactos e a maldição que existe em determinadas áreas da vida da gente, e isso se converte para Cristo. É por isso que Paulo diz, você é criatura, nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Mas você não se transformou do dia para a noite, ou da noite para o dia. Porque existe um trabalhar de Deus. A tua alma precisa se converter. Jesus diz, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso, irmão, há muito de Deus na tua vida. Muito. Muito. Muito de Deus em dons, em talentos, em autoridade, em palavra de profecia, em todas as coisas que Deus determinou que seriam na tua vida. Foi Ele que deu, Ele que ministrou, Ele que distribuiu. E Deus está chamando você e a mim para uma conversão. Porque existem coisas na vida da gente que ainda estão rodando, ainda estão tentando fazer, né? Você já viu o cachorro tentando pegar o rabo? Meu pai dizia que era o campeão. Era o cão-peão. Parecia um peão rodando, né? Ele fica lá rodando e tenta pegar o rabo. Engraçado que ele nunca consegue. E quando consegue, ele não para. E fica rodando. Muitas vezes a gente está desse jeito, irmão. Está reclamando das coisas. E está achando que as coisas são de uma forma, mas nós ainda não aprendemos que devemos ter paciência, porque existe um trabalhar de Deus. Tem que converter essa área da vida. Você já tentou pegar um doce de uma criança que queria muito aquele doce? Não importa se você é pai ou mãe, mas você já tentou tirar da mão? Tem gente que fala, é como tirar um pirulito da mão de criança. Vai tirar o pirulito da mão da criança. Vai lá.
Eu conheço meus filhos, né? Não sei como é que são os seus filhos aí. Vai tirar um pirulito da mão do Rafael para você ver se é uma coisa fácil, né? Ô, o bichinho parece um Sansãozinho, né? Não é à toa que ele é cabeludo. Baixinho assim, parece magrelinho, mas tem uma força aquele menino. Vai tentar tirar da mão dele. Você não consegue, tem resistência. Tem coisas na vida da gente que a gente sabe que não é certo, mas a gente não quer mudar. Eu quero continuar assim. Não quero passar essa área na cruz. E você talvez não diga assim abertamente, porque você é um hipócrita, assim como eu. Você se veste de crente. Não, imagina. Todas as áreas da minha vida passaram pela cruz. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Não é? É hipócrita. Não é? Lembra da unção de João Batista? Hipócrita, víbora. Não é? Mas existem coisas que você não quer largar. E porque não quer largar, está fazendo igual aquele cachorrinho lá. Rodando em círculos. E não sai do lugar. Nessa noite, meu irmão, o que a palavra de Deus nos ensina é que há necessidade de conversão. E essa conversão, ela é diária. Assim como a salvação, ela é diária. Como assim, pastor? O que a gente chama de salvação é, na verdade, justificação. E a salvação Deus nos dá todo dia, porque Ele nos livra dos nossos próprios males. Nós somos salvos todos os dias pela graça de Deus. E há necessidade de sermos convertidos também, porque nós estamos aqui, como cantamos, para adorar o Senhor. A nossa vida é para o louvor e glória do Pai. Nós somos luz do mundo, sal da terra, autoridade do Senhor. Nós não somos o Zezinho, o Guinho, o diretor da empresa tal, o gerente da empresa não sei o quê. Nós somos filhos de Deus, embaixadores de Cristo. Temos uma missão nesse lugar. Não estamos aqui por acaso e nem à toa. Há uma necessidade de converter os nossos caminhos ao Senhor, para que a nossa vida possa louvar a Deus em todo instante. Por isso eu convido você a se colocar de pé para orarmos. E que nessa noite, pela graça do Pai, você possa deixar essa carapuça de crente que não serve para nada, viu, irmão? Você me engana facilmente. Eu conheço uns irmãos que eles têm um palavreado bonito, rebuscado. Dá até às vezes uma certa vergonha de falar com esses irmãos assim, porque falam muito bonito, Fabiano, sabe? Pessoas assim que vêm, como diz algumas versões da Bíblia, no beneplácito da sua vontade. Ô glória, o irmão ora desse jeito, você fala, rapaz, não entendi nada, mas louvado seja o Senhor. É bênção de Deus. Aí vem o outro e tal, e fala igual, né, a versão de João Ferreira de Almeida, que, né, tu, ó Pai, sois a preciosidade. Você não fala desse jeito, então, né, você precisa orar direito. Mas tem pessoas que são vestidas ou travestidas do crentão. Quando olha, uau, que figura maravilhosa que a gente vê. Sabe como a Bíblia chama esse tipo de gente? Sepulcro caiado. Por fora é algo bastante bonito, mas por dentro, que coisa horrível. Mal cheirosa, corroída, destruída. E por fora, né, aquela coisa bonita. Para inglês ver, como se diz. Vive de aparência. Mas nessa noite o que Deus nos chama é para nós não nos satisfazermos com um pouquinho só do Espírito Santo. Mas para que a gente seja cheio, repleto, transborde da presença do Espírito Santo na nossa vida. Para que a gente seja preenchido por completo. E não mais só aquele pouquinho que eu recebi e já está ótimo. Não, irmão. Há um sem número de coisas na sua vida que precisam voltar para a cruz, ser convertido. E o Espírito Santo está aí para te ajudar, irmão. É Ele que nos guia por toda a verdade. É Ele quem nos convence do pecado. Então essa carapuça de crente, joga para lá. Ai, mas o que vão pensar de mim? Irmão, deixa pensar qualquer coisa. O que importa é o que Deus tem dito a você. O que Deus disse que você é e não o que as pessoas dizem. A palavra final sempre é de Deus. Não é de homem nenhum, não. É Deus quem põe o ponto final ou quem diz, não, essa história continua. E tem muito chão pela frente. A palavra última é do Pai.
E essa palavra é tão poderosa, irmão, tão poderosa, que a Bíblia diz que ela sustenta o universo inteiro pelo poder da sua palavra. Você está vivo hoje pelo poder da palavra de Cristo. Você tem garantido a tua salvação pelo poder da palavra de Cristo. Você tem toda a eternidade mantida pelo poder da palavra de Cristo. E é o Senhor quem diz a você nessa noite que não acabou a história dele na tua vida. Não está satisfeita a obra do Pai até aqui, porque há muito de Deus para ser trabalhado na tua vida. E se precisar chegar ao fundo do poço, vai chegar ao fundo do poço. Mas no momento certo, Deus vai agir. O que importa a mim e a você é entender que a gente tem que olhar para a nossa vida todos os dias. E nos convertermos, é arrependimento, irmão. Todos os dias, não há um dia sequer, não há um minuto sequer, sem que a gente precise olhar para Deus e ser como aquele que diz lá no Sermão do Monte: bem-aventurados os pobres de espírito. Sabe quem é o pobre de espírito? Não é aquele que vai poucas vezes orar, ou não é aquele que nunca foi a um culto de oração. Pobre de espírito é aquele que reconhece quem ele é diante de Deus: insuficiente, fraco, decadente, inútil, sem Deus ele não é nada. Esse é o pobre de espírito. E a Bíblia chama esse de bem-aventurado, porque finalmente reconheceu a sua insuficiência diante do Pai. Nessa noite eu te convido a se juntar a mim em oração, para que Deus nos ajude, irmão, porque a gente precisa de ajuda. Se fosse fácil, já tinha sido desligado essas coisas da vida da gente. Se fosse fácil, o vocabulário já tinha mudado. Se fosse fácil, as atitudes já tinham mudado. Mas é na força do Espírito Santo que as coisas acontecem. É nas mãos poderosas de Deus que a gente encontra a salvação, a vida. Essa noite eu te convido a se colocar de joelhos aos pés da cruz, clamando ao Senhor por sua vida, por sua casa, por sua família e principalmente consagrando a sua vida ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deixar de viver quem você é e viver Cristo, isso é se converter. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é conversão, irmão. Eu convido você, irmão, essa noite, a consagrar a tua vida, a tua família, a tua descendência, aqueles que ainda haverão de vir, nascidos dos teus filhos, dos teus netos, a consagrar toda a tua descendência ao Senhor, a quebrar todos os altares que existem no teu coração, de achar que você é alguma coisa, que você tem título, que você tem posse, que você pode, porque você estudou teologia, porque você fez isso, porque você sabe orar, porque você... todas as coisas, a destruir todos esses altares, que eles não servem para nada, senão para atrapalhar a tua capacidade de escutar a voz de Deus. Essa noite eu convido você a buscar o Senhor, para que Ele ajude a colocar toda a tua vida, a totalidade da tua existência, na cruz, pregada. Porque um morreu por todos, portanto todos morreram, para que vivam a vida daquele por quem por eles morreu. Você foi chamado para viver a vida de Cristo, irmão. Fecha os teus olhos aí onde você está. Oremos ao Senhor. Santo Deus.